tudo bem? Seja muito bem-vindo ao SPR Visa, essa é a nossa segunda aula. Então, seja muito bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Aline Monteiro e nós vamos retomar, então, um pouquinho dos conteúdos que foram trabalhados aí desde o início do bimestre até agora. Então, se você quiser, estiver com seu material em casa, eu vou trabalhar a parte lá do livro de atividades, mas também vou retomar um pouquinho a respeito do gênero tão importante na terceira série, que é o gênero dissertativo. Então, se você quiser pegar o seu material, esteja à vontade, tá? Então, só para a gente relembrar um pouco, um gênero que cai muito nos vestibulares, nas provas de concurso como um todo e nos vestibulares, é a dissertação. Então, é bem importante, algumas preocupações que são comuns aí entre os alunos a respeito da análise do tema, né? Então, vocês têm no material de vocês, esse trechinho que eu selecionei está no material didático mesmo, né? No início lá das aulas gravadas, eu vi que vocês tiveram uma aula a respeito desse tema, então, agora eu pretendo só dar um feedback, uma relembrada, porque a dissertação, gente, como ela aparece o tempo todo, é bem importante enfatizar que você precisa estar aí praticando a escrita. Então, uma dica, pegue o seu material, pegue a parte ali do finalzinho da apostila, no caso do livro do professor, eu estou aqui com o meu em mãos, a gente tem também a parte de produção de texto, então faça as propostas que estão ali, escreva. A melhor maneira de aprender a escrever é, de fato, escrevendo, tá? Então, assim, para a gente começar aí a relembrar, como desenvolver temas abrangentes? Primeira coisa, você precisa saber o que você quer defender. Então, por isso é tão importante que você faça aí um esqueleto, um esqueminha para o seu texto, para saber qual é a ideia central que você pretende responder aí nesse texto e principalmente ter uma atenção muito grande na leitura do enunciado dessa proposta. Leia com muita atenção para que, de fato, na hora que você estiver escrevendo sua redação, que você responda à pergunta geradora, ok? Não fuja do tema. Ou, às vezes, a pessoa acaba ali tangenciando um pouquinho, o aluno acaba tangenciando por, às vezes, não se sentir muito seguro no assunto, mas é importantíssimo que você se posicione, principalmente quando for um texto dissertativo argumentativo, né? Então, você precisa deixar a sua opinião muito bem definida. Lembrando, a sua opinião precisa estar bem definida de acordo com argumentos e não com base em achismos, ok? Você é aluno da terceira série, sabe que tem que ter bagagem para escrever um bom texto. Então, para isso, é prática e muita, muita, muita leitura. Então, eu vou fazer uma leitura bem rapidinha desse trecho com vocês. Como desenvolver temas abrangentes? Diante de temas amplos, alguns candidatos tendem a divagar por não saberem buscar um recorte, um aspecto específico para abordar. É necessário definir o ponto exato sobre o qual se deseja refletir. Em outras palavras, é preciso saber o que se quer defender. Quando se trata de uma dissertação argumentativa, deve haver uma tomada de posição em relação ao tema. Como eu comentei com vocês, é preciso se posicionar. Algumas armadilhas que esses temas abrangentes oferecem precisam ser evitadas, como a circularidade de ideias, ficar repetindo a mesma ideia. Alguns professores falam, não escrevem círculos, né? Acabam escrevendo isso nas correções, ou falam muito também durante as explicações. Eu tenho esse costume, não escrevo em círculos, que é quando o aluno acaba repetindo muitas vezes o mesmo argumento. O texto não avança, fica restrito a algumas ideias recorrentes e à repetição de lugares comuns. Então, tentem também não dizer o óbvio sobre determinados temas. Vá um pouquinho além, tá? Para não dizer o óbvio, porque não é só o corretor que não gosta disso, né? Às vezes, o corretor está sendo muito radical, mas não é, pessoal. Às vezes o óbvio já aparece no teu enunciado. Então, você tem que ter esse cuidado para não acabar aí, digamos, repetindo aquilo que já está no enunciado. Então, leiam com muita atenção, tá bem? A segunda parte que eu quero comentar aqui com vocês
ainda relacionada à dissertação, que é bem importante vocês lembrarem desses tópicos, lembrando que isso tem no material de vocês, tá? Eu recortei lá do material, tudo no material de vocês, todas as informações do material. Temas abrangentes costumam ser mais filosóficos ou abstratos, propondo discussões genéricas, visando investigar aspectos que marcam a condição humana. São exemplos de temas com essa feição mais abstrata, por exemplo, a reflexão sobre a identidade numa sociedade tão massificada, o tempo como mediador de nossas vidas e ainda o eterno embate entre a essência e a aparência. Lembrando sempre que quando a gente fala das provas do Enem, os temas serão temas relacionados a problemáticas brasileiras, ok? Então, é sempre importante lembrar que quando se trata da prova do Enem, você tem o Brasil como pano de fundo, os problemas no Brasil. No entanto, quando você vai fazer o vestibular, esses temas eles podem ser mais abrangentes. Em prova de concurso, o tema pode ser mais abrangente. Então, é preciso que você faça um ótimo esqueleto para o seu texto, que eu gosto de brincar que é um esqueleto, mas na verdade é um rascunho. Você organiza certinho os seus tópicos, aquilo que você pretende, as ideias que você pretende desenvolver, para não deixar passar nenhuma informação e também não divagar muito, que nós chamamos também de tangenciar, e acabar não respondendo aquilo que estava sendo ali direcionado no início, né, da sua proposta, lá no enunciado, tá? Então, ali, como desenvolver temas específicos? Temas específicos são aqueles que se baseiam em um contexto mais ligado ao cotidiano, costumam ter relação estreita com algum fato ou polêmica de ampla repercussão. São temas que beneficiam muito quem está atualizado sobre os fatos noticiados pela mídia. Em uma situação dessas, conhecê-los e lançar mão de exemplos concretos fazem muita diferença, porém é preciso evitar citar o que é mais óbvio ou evidente. Então, não fiquem apenas no básico, não fiquem apenas, né, nas informações mais corriqueiras. Estejam bem informados, mas façam uma leitura ampla também. Quanto mais você lê, mais bagagem você tem para exemplificar. Por exemplo, quando um aluno consegue fazer uma associação de um bom filme com uma problemática social, de um bom livro com uma problemática social, com certeza o texto dele vai se destacar dos demais, tendo em vista que ele demonstra ter bagagem. Então, façam as leituras de vocês. Eu entendo que quando o aluno chega na terceira série tem muitas coisas a fazer, né? Muitas coisas a revisar, mas ainda assim você precisa ter um tempo, sim, para assistir a bons filmes e conseguir fazer associações com problemáticas reais. E ler muito, não só por uma questão de repertório, no sentido de vocabulário e não cometer nenhum erro ortográfico, mas no sentido de ter um repertório para conseguir fazer essas associações quando um tema for um tema desafiador, tudo bem? Então lá, essa parte aqui embaixo que é o que eu comentei com vocês, fazer essa comparação e correlacionar são opções argumentativas seguras quando se abordam temas específicos. Tudo bem? Então, caprichem no repertório. Aproveitem cada 10 minutos que vocês tenham para fazer uma boa leitura. Seja leitura de jornal, seja leitura de uma obra literária, que vale a pena, mas aproveitem para fazer uma boa leitura. Isso com certeza vai fazer diferença na sua redação, vai fazer com que a sua redação se destaque, ok? Também é importante lembrar, pessoal, o fato de você estar atento para não correr o risco de fugir do tema. Então, lá. Só para lembrar aqui, fuga ao tema é um dos graves vilões das provas de produção de texto. E como evitar isso? Então, lendo atentamente a proposta e entendendo o tema para poder planejar os rumos do seu texto. Leia uma, leia duas, leia 3 vezes a proposta, se necessário. Leia quantas vezes você puder o texto base, com calma, para não perder nenhuma palavra. Eu sei que é difícil falar calma no momento de prova, eu entendo, já passei por isso, passo por isso ainda, porque o professor nunca para de estudar. Mas entendam, cada palavrinha que você lê e relê, ela pode te ajudar a entender melhor a proposta, inclusive até mesmo para que você não repita essa palavra, mas use ali de uma maneira diferente, né? Use um sinônimo e consiga responder a pergunta geradora, que geralmente aparece
quando você tem um texto dissertativo argumentativo, ok? Então, é bem importante utilizar aqui esse exemplo do Enem. O Enem, por exemplo, já propôs em uma das provas que se discutisse a participação cidadã dos jovens. Muitos alunos discutiram cidadania e a necessidade de sermos cada vez mais ativos como cidadãos. Uma vez uma faculdade também, uma universidade muito conhecida, estava perguntando sobre lazer e os alunos escreveram sobre laser. Então, pensem, gente, é uma questão de leitura e atenção, ok? Então, leia com muita calma para não correr o risco de fugir do tema. Fuga proposta nos vestibulares é eliminação, né? Muitas vezes, dependendo aí da universidade, é eliminação. E o texto não pode ser um problema, ele precisa ser a solução. Então, leia com calma, leia mais de uma vez, leia vários tipos de veículos para que você tenha muita bagagem no momento da sua prova. Isso é importante ressaltar, ainda mais diante de tudo que nós estamos vivendo na sociedade brasileira como um todo. Eu não posso deixar de comentar isso com vocês, essa dica bem importante. O que evitar quando os temas forem temas polêmicos? Então, aqui, defender uma opinião em um texto dissertativo não significa adotar um discurso agressivo. Em outras palavras, é preciso evitar uma argumentação com um tom muito radical. A persuasão se faz muito mais expressiva quando serena, objetiva, concreta e sólida. Outro cuidado é fugir de soluções que já se tornaram lugares comuns. Por exemplo, muitos candidatos finalizam seus textos pedindo uma conscientização urgente por parte das autoridades ou pessoas sobre a situação vivida atualmente, etc, etc. Fuja dos clichês, tá bom, pessoal? Porque isso aqui é muito clichê. Então, fujam dos clichês, para não correr o risco aí de ter uma nota muito baixa ou às vezes até mesmo um texto eliminado. Essa é uma conclusão comum a muitos textos que abordam temas polêmicos. Evite-a, portanto. Principalmente essa questão do tom muito radical. Hoje nós vemos nas redes sociais que algumas pessoas acabam tornando aí a sua linguagem extremamente agressiva, sendo que a pessoa poderia ser somente direta. Então, no caso do aluno vestibulando, ele tem um objetivo com o texto. Então, de maneira nenhuma seja radical. Procure encontrar ali as palavras adequadas, procure encontrar um vocabulário objetivo e que demonstre exatamente qual é a sua opinião sobre esse determinado tema, porém com muita objetividade, de uma maneira bem concreta, de uma maneira sólida, rebuscada, formal. Vocês estão fazendo uma prova. Então, não use um tom muito radical, porque é lógico, você está prova, está escrito, é um documento. Isso diz muito sobre você, diz muito sobre esse candidato. Então, escolha exatamente o vocabulário que você pretende usar para não se arrepender depois, para não ler o seu rascunho, meu Deus, olha essa palavra. Então, tenham esse cuidado no momento da escrita, ok? Justamente para não correr o risco de se arrepender. Pessoal, a dissertação, deixa eu só voltar aqui para fechar essa parte de dissertação. A dissertação, ela é fundamental e cai em todas as provas de vestibular e sempre vai cair. Não deixem de fazer. Independentemente do que nós estamos vivendo este ano, você precisa aí se manter ativo, estudando e pratique a escrita. Até mesmo o que nós estamos vivendo hoje pode servir como um tema e eu espero que as coisas se resolvam da melhor forma possível. No entanto, você não pode deixar de praticar a escrita, porque a escrita, ela é prática. A partir do momento que você está treinando, quanto mais você treina, quanto mais você escreve, melhor você fica. E leia muito, esteja bem informado, leia diversos, lembrando que quando a gente fala da prova do Enem, mais uma vez, eu já falei, eu vou repetir, nós temos as problemáticas do Brasil. Então, é relacionado a temas aqui, coisas que acontecem no Brasil. Agora, se você vai fazer vestibular e concurso, geralmente os temas são mais amplos e até temas bem rebuscados e subjetivos, muitas vezes. Então, por isso é tão importante que você tenha bagagem, tenha aí muitas leituras
para fazer aí uma correlação, traçar um paralelo. Assim o seu texto vai se diferenciar e com certeza você vai conseguir alcançar o seu objetivo, tá bem? O texto é fundamental. Pensem com carinho e façam as propostas que o material ali propõe para vocês. São várias propostas bem bacanas. Treinem, pessoal. Treinem, essa é a melhor forma de aprendizagem, ok? Vocês também viram umas regrinhas, né? Uma revisão das regras de acentuação gráfica. Então, aqui eu vou dar uma relembrada com vocês e vamos fazer alguns exercícios também de vestibular, tá? Que eu selecionei também do material. Monossílabos tônicos acentuam-se quando são terminados em A, terminados em E, seguidos ou não de S. Então, aparece ali os exemplos para vocês. Exemplo, mas, pé, pés. Observem quando está com plural também, quando aparecer com plural. Nó e nós. Monossílabo. O nome já diz. Uma sílaba. Oxítonas. Quando aparece acentuada, né, na última sílaba, ou é importante lembrar, quando a última sílaba é a sílaba tônica, porque às vezes a palavra não está acentuada e é uma oxítona, porque a sílaba tônica está na última sílaba, ok? Então, ali, elas são acentuadas quando terminadas em A, em E, em O, seguidos ou não de S, e seguem os exemplos. Sofá, sofás, canapé, canapés, paletó, paletós, terminadas em EM ou EMS. Exemplo aqui, armazém, armazéns, parabéns também, né? Que geralmente aparece ali como exemplo para vocês. Paroxítonas, quando a sílaba tônica aparecer ali na penúltima sílaba. Acentuam-se as terminadas em. Daí é importante lembrar essa questão do tio, tá bom? Quando aparecer também com tio. Então, os exemplos ali, ou no plural. Imã, ímãs, órfão, órfãos. Em I ou S, U e S. Ou uns. Exemplo, júri, lápis, tornos, álbum, fóruns. L, N, R e o X. Fácil, abdômen, mártir, látex. PS, de tombo oral, exemplo, bíceps, fáceis, relógio, móveis. Aqui nessa parte das paroxítonas, geralmente o professor sempre dá a dica da palavrinha roxinol, né? Tirando o O, então as outras letras vocês têm ali como uma dica para vocês lembrarem que são letras que serão acentuadas no caso das paroxítonas, né? Se vocês lembrarem aí da dica do roxinol. Proparoxítonas, antepenúltima sílaba, todas são acentuadas em língua portuguesa, aí já facilita um pouquinho para vocês. Então, só para lembrar ali alguns exemplos, relâmpago, médico, esplêndido, paralelepípedo. E os exercícios, pessoal? Então, esse aqui é da Mackenzie. Eu esqueci de tirar a resposta. Eu já tenho a resposta, mas a gente analisa o exercício. No começo do século XX, o escritor paranaense Emílio de Menezes era o gênio das frases. Conta-se que certa vez no Rio de Janeiro viajava num bonde em cujos bancos só cabiam 4 passageiros. O do escritor já estava lotado quando ele viu, tentando com dificuldade acomodar-se ao seu lado, uma conhecida cantora lírica, gorda como ele. Foi a deixa para mais um trocadilho. Ó atriz atroz, atrás, atriz. Que maldade. Benício Medeiros. São palavras acentuadas de acordo com a mesma regra. Então, lá, a e Benício, atrás e gênio, só e Emílio, século e lírica, gênio e três. Então, nós temos aqui com a mesma regra, no caso, século e lírica, lembrando que elas são proparoxítonas. Tudo bem? E esta aqui, a mesma regra de acentuação que vale para rápida, aplica-se também em, então precisa ler todas as alternativas. Essa aqui eu tirei para vocês, então é necessário que precisamos de ler todas as alternativas, né?
mutável, estaríamos, vírgula, admissíveis. Percebam que já há diferença aqui, né? Então, não pode ser essa, né? Porque nós temos aqui uma paroxítona. Vírgula, simbólica. Então, lá. Aqui oxítona, aqui paroxítona, aqui proparoxítona. Então, terceira também, proparoxítona, simbólica. Símbolo, penúltima. Hieróglifos, penúltima. Então, nós já achamos a alternativa. Nós temos aqui na letra B, todas as palavrinhas, elas são também proparoxítonas. Pessoal, é sempre bom relembrar todo e qualquer conteúdo em língua portuguesa, principalmente se você está aí na terceira série do ensino médio. E eu gostaria que ficasse para vocês como principal dica dessa aula dessa semana: leiam, leiam e treinem, escrevam muito. Não deixem de treinar e de fazer aí os exercícios relacionados à parte de dissertação, retomar a parte de gramática mesmo em si, acentuação gráfica, para que vocês escrevam e escrevam bem, tá bom? A nossa semana que vem a gente vai continuar aí com as nossas revisões, a nossa revisão continua, e eu não quero que vocês percam, e é sempre bom retomar os conteúdos de maneira prática, fazendo aí as anotações, e treinam, não deixem de escrever. A escrita, com certeza, ela é fundamental e à medida que você escreve mais, melhor vai ficando seu texto, tudo bem? Até a próxima aula. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.